Olá, meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos falar sobre a aula 88, que equivale ao tema Fisiologia do Estresse em Plantas. Bom, a primeira pergunta, quando vem a nossas cabeças, quando a gente fala de estresse e de plantas, é: as plantas realmente sofrem estresse? A resposta é sim, né? O estresse não é uma coisa só privativa do animal. As plantas também sofrem com estresse. O estresse não é um privilégio somente do homem moderno e dos animais. Em qualquer lugar que as plantas cresçam, elas estarão sujeitas às condições de múltiplos estresses, os quais limitarão seu desenvolvimento e suas chances de sobrevivência, tá? Então, quando a gente fala de estresse, o estresse, ela também se refere a algumas condições que nos afetam, né, direta ou indiretamente, que prejudicam o nosso desenvolvimento, a nossa saúde e a nossa sobrevivência, né? Então, por exemplo, o trânsito. O trânsito pode ocasionar um estresse? Pode. Por quê? Porque no trânsito nós temos aí uma alta concentração de poluentes, com isso a nossa respiração ela piora, lógico, as doenças respiratórias nós ficamos mais suscetíveis. Além do mais, nós temos aí o barulho do trânsito, né? Buzinas, barulhos dos carros, de todos os veículos, sirenes e tudo mais. Então, isso também acaba prejudicando porque é uma poluição sonora. Então, estou dando alguns exemplos de como o trânsito pode ser uma condição de estresse, né? E com isso afeta o nosso desenvolvimento, nosso sono, nossa saúde física e mental e nossa sobrevivência. As plantas também. As plantas têm os seus habitats, né? E dependendo das condições desse habitat, ela também sofre um tipo de estresse que pode aí afetar o seu desenvolvimento e a sua sobrevivência, né? Então, o estresse são condições ameaçadoras, né, do habitat, né? E como é que essa planta ela pode sobreviver? Não, ela pode ser afetada por esse estresse. Então, nós temos um exemplo aí. Existem extensas regiões da Terra, como zonas áridas, que são zonas extremamente secas, né, que podem afetar aí o desenvolvimento da planta, né, pode ocasionar aí um estresse. Nós temos regiões com solos muito salinos, tá? Então, por exemplo, a região do Mar Morto. O Mar Morto é um mar que ele é chamado de morto porque não há vida naquele mar, né? Devido à sua extrema salinidade, nós temos aí poucas vidas, poucas espécies, poucos organismos conseguem se adaptar à alta salinidade, por isso que ele é chamado de Mar Morto. E isso inclui as plantas também, né? Porque lembrando que a planta, ela, pela raiz, absorve todos os nutrientes que ela precisa, e se nós temos aí um excesso de sódio, isso vai afetar diretamente o seu desenvolvimento e a sua sobrevivência, porque o excesso de sódio, se nós formos lembrar aí da membrana plasmática, tanto dos vegetais quanto dos animais, nós temos aí, quando nós temos o transporte da membrana plasmática, do meio mais para o menos, enfim, essa planta ela vai estar mais concentrada, né, porque ela vai ter bastante sódio e aí ela vai puxar mais água, né, e o excesso de água também é prejudicial, tá? A planta fica aí totalmente afogada, né? Nós temos também algumas regiões árticas e antártica, que também nós temos aí altas temperaturas, né? Altas temperaturas não, baixas temperaturas e alto frio,
né? Um clima muito frio. E as condições favoráveis para o seu crescimento, elas são limitadas, né? E quando ocorrem, é por um determinado período de tempo, né? Um tempo muito curto, que é o tempo de estiagem, tá? De um tempo aí de temperaturas mais amenas, né? Então, aí as plantas conseguem se desenvolver um pouco melhor. Tanto que nós vimos lá no bioma, quando estudamos biomas, a região da tundra, né, e da taiga. A região da tundra, nós vimos que devido à camada permafrost que nós observamos na montanha, que é aquela camada de gelo, né, nas regiões frias, árticas, não há vegetação. Por quê? Porque são condições limitantes para o crescimento de plantas, né? Então, nós vamos ver vegetação na taiga, que não fica no topo da montanha, né? Onde tem a camada permafrost. Ela fica ao redor da montanha, então na parte baixa. Por isso que nós temos vegetação na taiga, tá? Mesmo em locais onde as condições são constantemente favoráveis para o crescimento da maioria das plantas, a competição por nutrientes, água e luz solar entre diferentes espécies ou plantas pode acarretar estresse para alguma delas. Então, vamos supor, nós temos aí a floresta amazônica. Floresta amazônica é uma floresta onde a gente tem um clima tropical úmido, né? E isso é propício para árvores de grande porte, diversas espécies. Porém, se eu tenho várias espécies, né? Eu tenho aí uma competição por nutrientes. É um espaço grande, mas como eu tenho várias espécies e por metro quadrado, né? Então a concentração de espécies por metro quadrado é maior, porque o clima é propício, o solo é propício, eu acabo tendo aí uma competição por nutrientes. Então, uma planta vai puxar mais e vai se desenvolver mais, e outras vão se desenvolver menos e vão ser plantas menores. Por isso que nós temos aí uma diversidade grande na floresta amazônica, né? Então, eu tenho plantas de grande porte, de médio porte, por quê? Justamente por essa competição por nutrientes, algumas se desenvolvem mais e outras menos. Então, o estresse é, na maioria das definições, considerado como um desvio significativo das condições ótimas para a vida, o qual pode ocorrer de forma suave, moderada ou severa. Suave é quando não vai acarretar tantos prejuízos, né? Moderada tem limitações, mas a planta ainda consegue sobreviver. E a severa é quando limita tanto o desenvolvimento, o crescimento e a sobrevivência que essa planta ela fica extremamente ameaçada, né? Ela pode até morrer, tá? Então, esse estresse ele promove a ocorrência de distúrbios funcionais e injúrias em todos os níveis funcionais do organismo, cuja intensidade vai depender da intensidade do fator de estresse, né? Então, de um modo geral, os fatores de estresse ou estressores, eles podem ser agrupados em abióticos e bióticos. Se a gente for lembrar de fatores abióticos e bióticos, que nós já vimos também, isso nos ciclos, né? Biogeoquímicos, enfim. Tudo que é biótico é relacionado à vida, né? E tudo que é abiótico é relacionado a clima, né? A clima, a habitar, enfim. Então, quando a gente fala de estresse, que é classificado entre fatores bióticos ou abióticos, não fica difícil da gente decifrar quais são os tipos. Então, por exemplo, no estresse biótico, é tudo aquilo que pode limitar o crescimento, a sobrevivência da planta, mas tudo aquilo que está relacionado à vida. Então, o que pode ameaçar a planta? São patógenos. Patógenos são agentes de doença,
Nós temos também parasitas, que são as pragas, né, gente? Temos danos mecânicos, né? O que seriam danos mecânicos? Alguém vai e retira folha, retira flor, retira, né, algum componente da planta, ou o próprio vento, água, ação do tempo mesmo acaba deteriorando essa planta, né? O vento é demais, a gente tem a queda de uma árvore, na verdade foi um estresse aí biótico, né? Biótico não, abiótico, digo. Por que abiótico? Porque foi o vento, a chuva, que proporcionou aí a queda dessa planta, tá? Então, nós temos aí parasitismo, pragas, agentes patogênicos, competição entre plantas, né? Que é uma competição entre elas por nutrientes, então tudo que é relacionado à vida, né? E o estresse abiótico é tudo que é relacionado ao habitat e ao clima. Então, nós temos o calor, que é proveniente da luz solar, o frio, a chuva, o vento, a salinidade, os agentes poluentes, né? O tipo de solo, etc. Então, tudo isso são fatores aí abióticos, são estresses abióticos. Então, por exemplo, se é um ambiente extremamente seco, se é um ambiente muito alagado, como o pântano, se é um ambiente extremamente salino, se tem muita poluição no solo, lençol freático, se tem é um clima muito frio, né, com baixas temperaturas, ou um clima extremamente quente. Então, tudo isso vai ser um tipo de estresse abiótico que pode limitar aí o crescimento, o desenvolvimento e ameaçar até a sobrevivência dessa planta, tá? Bom, agora vocês têm os exercícios adicionais para estarem fazendo e me entregando aí até a data mencionada. Bons estudos e até a próxima.